Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um giro de notícias do nosso Vascão. E olha, hoje não tem notícia boa para trazer não. Tem clima tenso em São Januário, pichações, protestos e até carro de jogador apedrejado. Vou trazer bastante informação para vocês. Inclusive, nesse momento, o treinador Marcelo Cabo não é mais unanimidade dentro do Vasco e a diretoria já está dividida sobre a manutenção do treinador. Apesar de não ser mais unanimidade, informação apurada pelos companheiros do Esporte News Mundo, Marcelo Cabo segue ainda como treinador do Vasco, pelo menos até o jogo do CRB. Uma nova derrota dentro de São Januário deve fazer com que a situação do treinador fique praticamente irreversível. Então a continuidade do trabalho do Marcelo Cabo em São Januário passa muito por uma vitória contra o CRB no próximo sábado. O treinador foi contratado pelas seguintes convicções: montar times aguerridos, gostavam de propor jogo e times que jogavam com bastante intensidade. Além do treinador ter uma vasta experiência em Série B, já foi campeão da competição algumas vezes e subiu pelo menos 3 equipes. E até aqui o Vasco tem mostrado o oposto disso, principalmente das finais da Taça Rio em diante. No período do Campeonato Carioca, a avaliação tinha sido boa, tanto pela diretoria quanto pela maior parte da torcida que viu o Vasco propondo o jogo, marcando com intensidade. Aquele jogo contra o Flamengo deu um feedback muito positivo para a diretoria e para a torcida, mas a partir da final da Taça Rio, a coisa degringolou e o Vasco tem mostrado o oposto disso. Um time que toca a bola sem objetividade, falta de postura dentro de campo, um time muito lento, não apresentando a mínima criatividade. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 jogos em São Januário, o Vasco não venceu. São 3 derrotas e um único empate. O Vasco perdeu para o Botafogo, para o Operário, para o Avaí e empatou com o Boa Vista pela Copa do Brasil. Bom, vamos falar agora dos protestos em São Januário e do apedrejamento que sofreu o carro do Bruno Gomes. O jogador, inclusive, foi às suas redes sociais comentar o ocorrido. Teve até ex-atleta do Vasco que saiu em defesa dele e o clube emitiu uma nota oficial após toda essa situação. Antes de eu trazer essas informações para vocês, preste atenção aqui rapidinho. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball é espetacular. Você tem notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, além de poder ver todos os jogos do campeonato alemão de graça. E você também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Você tem dados estatísticos, pode acompanhar as tabelas. E caso esteja passando algum jogo do Vasco que você não possa assistir, pelo menos você consegue acompanhar o jogo em tempo real. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos falar um pouquinho dos protestos. O clima ficou muito pesado ontem. Vou colocar para vocês algumas pichações que foram feitas ontem à noite após a derrota do Vasco contra o Avaí em São Januário. Além das pichações, tiveram protestos também. Eu vou colocar para vocês agora alguns trechinhos. Agora o bicho vai pegar, porra. Agora nós vamos quebrar essa porra toda, mano. Agora a gente quebra essa porra toda. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ver os protestos, eu vou colocar para vocês um momento onde o carro do Bruno Gomes é apedrejado. Tem alguns vídeos circulando na internet e o jogador, inclusive, comentou o ocorrido. Primeiro eu vou colocar o vídeo para vocês. Ser cobrado, parceiro. Vai, não fala nome não, hein? Para aí, ó. Não fala nome não, hein? Não fala nome não, hein? Aí, para aí. Bom, eu vou ler para vocês agora o posicionamento do Bruno Gomes sobre o ocorrido. Inclusive o Matias Galarza estava com ele dentro do carro. Logo em seguida eu vou ler para vocês também o tweet do Douglas Luiz, cria da nossa base, que hoje joga no Aston Villa e está defendendo a seleção brasileira na Copa América. E se eu estou com o vidro aberto? E se eu perco o controle da direção? E meu prejuízo no carro? Tava eu e o Matias no carro. Isso poderia ter acabado com um acidente grave. Graças a Deus não aconteceu nada com você ou com quem estava no carro.
Isso é vandalismo e maldade. Isso não é torcedor vascaíno. Vamos saber diferenciar as coisas. Isso não vai fazer ninguém ser mais ou menos homem dentro de campo. Bom, e só para dar uma finalizada nesse tema, o Vasco também emitiu uma nota oficial comentando o ocorrido. Vasco da Gama repudia toda e qualquer forma de violência. O clube compreende a insatisfação dos torcedores com os resultados, mas a solução não passa pelo uso de agressões e ameaças como forma de protesto contra atletas e membros da comissão técnica. Bom, e para finalizar, vou trazer algumas falas importantes do auxiliar Fábio Cortez, que estava ontem substituindo o Marcelo Cabo, e deixar bem claro, né, galera? O Fábio Cortez de nada tem culpa, né? Quem treina o time, quem escala e inclusive quem orientou as substituições antes do jogo rolar, ainda no hotel, foi o Marcelo Cabo. Então o Cortez estava apenas quebrando um galho, mas vamos reproduzir aqui as opiniões e como ele está enxergando o que está ocorrendo. Primeiro eu vou deixar com vocês, ele analisando a partida de ontem. É inegável que nós não fizemos um bom jogo, tudo que foi planejado, não conseguimos executar da melhor forma possível. Marcelo, na preleção, tinha falado os pontos fortes do Avaí, sobre a transição, as coisas não encaixaram, o que planejamos não conseguimos colocar em prática, e a gente está numa situação que só nós podemos mudar. Vamos analisar o jogo, Marcelo vai analisar, amanhã vamos treinar, e vamos seguir em frente, trabalhar para mudar essa situação. Como eu falei, a gente tem totais condições de mudar essa situação e creio que a partir de amanhã a gente vai estar focado para o jogo de sábado, que a gente dentro da nossa casa, e são 2 jogos dentro de casa, 2 derrotas, e a gente precisa ganhar dentro de casa. Bom, e ontem o Fábio Cortez foi bastante indagado sobre a questão da mudança do esquema tático. O Vasco fica muito preso naquele 4-2-3-1, até muda no segundo tempo com a entrada do Daniel Amorim, tirada de um ponto, colocada de um atacante, vai para um 4-4-2, mas ele frisa que a questão não é o esquema, é sim a falta de atenção dos atletas. Ele vai inclusive afirmar que o Vasco deu novamente 2 gols para o adversário, isso já aconteceu em outras partidas, é só você lembrar os 2 gols que o Vasco toma do Operário, o próprio gol do Brasil de Pelotas, sai de uma jogada ali que o Galarza perde a bola e o Hernando faz o gol contra, e ele vai bater também nessa tecla. Não fomos bem, né? Só que, se a gente analisar o primeiro tempo, mais uma vez, os 2 gols do Avaí, nós que demos. A gente falou para os atletas que a gente não pode ficar correndo atrás do adversário dentro da nossa casa. Eu acredito que não foi o sistema, e sim uma desatenção, da mesma forma que está acontecendo, né? Está sendo corriqueiro. Acredito muito no trabalho do Marcelo, acredito muito no trabalho do grupo, e sei que a gente vai ter totais condições de mudar o panorama do que vem acontecendo. No segundo tempo, a gente mudou o esquema, né? Nós mudamos a forma de jogar, só que não deu certo. Então, fica batendo na tecla que é o esquema, e, na verdade, não é o esquema, né? É a postura, é o foco, é a concentração. Erramos muito no segundo terço do jogo, tomamos as transições. E ficar correndo atrás para poder fazer um resultado dentro de casa é complicado quando as coisas não se encaixam. Não é porque você troca um jogador da mesma posição que você está mantendo o esquema. Você pode trocar um jogador, um lateral, a gente colocou o Riquelme com a perna aberta, com a perna boa, é mais agudo que o Zeca, que faz o jogo mais por dentro. Então, a gente trocou um lateral por lateral, mas com características diferentes. Se ele não conseguiu executar, é uma outra situação. A mesma coisa do lado direito. O Léo já se desgastou muito no primeiro tempo, fizemos a troca, colocamos o Tenório, que é mais agudo, que é garoto, tem mais intensidade, mas não deu certo também. Colocamos o Daniel Amorim mais uma vez, foram poucas bolas que chegaram. Quando a gente lateralizava o jogo, a gente não conseguiu fazer esse cruzamento da melhor forma possível. Tentamos, não deu certo, tem dia que é noite. E hoje não deu certo. Eu estou há muito tempo no Vasco, tenho 20 anos de Vasco, sei da impaciência, vivi isso muito dentro do Vasco, e tenho certeza absoluta, nesse momento, que a gente vai ter condição de reverter. A gente pede confiança, que a gente vai conseguir dar a volta por cima. E para finalizar, o Marcelo Cortez foi indagado ontem na coletiva se esse início péssimo de Série B do Vasco não preocupa. Falando aqui do nosso lado, do torcedor,
tá todo mundo muito preocupado, e o que eu leio nos comentários do meu vídeo aqui nas redes sociais é: esse time não sobe para a Série A. Ponto. E tem gente que até questiona, do jeito que tá jogando, vai cair inclusive para a Série C. A torcida muito tensa, muito preocupada. E ele foi perguntado ontem como é que eles estão enxergando esse início de Série B e se preocupam. Com certeza, é uma situação que não é confortável para ninguém, nem para a gente que está trabalhando. Agora, quando a gente fechou, os atletas falaram isso, que o nosso ambiente é um ambiente de trabalho, um ambiente bom. Os jogadores se doam, não existe nenhum problema extracampo para isso. A gente precisa ver onde a gente está errando e a gente precisa trabalhar para poder melhorar. Não é confortável, volto a dizer, não é confortável para ninguém. Não é confortável a gente acabar o jogo, vir aqui e dar as mesmas explicações. O que a gente precisa fazer treinar como a gente vem treinando, né? E ter performance. E acredito muito que a gente vai conseguir obter êxito. Pela característica do jogo que a gente tentou um jogo pelo lado do campo, né? O Marquinhos é um jogador que estava tentando, o nosso homem que da última bola. A gente precisava fazer troca em outros setores do campo e não tinha como colocar o Sarrafiore, mas a gente tem total confiança no atleta. E também achamos que ele foi bem nas partidas, mas ele continua sendo opção e quando tiver oportunidade ele vai entrar para poder cumprir a função dele. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite eu tô chegando com mais informações. Chegou até que dar essa moral, deixe seu like, que é bastante importante. E se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta Vasco, tamo junto, valeu, fui. Tá brabo, hein, Vasco? Me ajuda aí, hein? Tá difícil.